Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de ter a sua participação conosco hoje no estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Bom? E dessa forma, aqui abrindo o capítulo 8 desta maravilhosa carta de Lucas, estaremos, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, realizando esse estudo a partir desse momento. Bom? Quero aqui desde já agradecer a todos pela participação, pelo carinho, pelo incentivo, tá bom? E que a gente percebe nas mensagens, tanto no chat quanto nos comentários aqui abaixo do vídeo, a cada estudo. Eu espero realmente que você esteja acompanhando esse estudo da melhor maneira possível, tá bom? Eu espero estar sendo bastante didático, porque o nosso objetivo aqui realmente é compartilhar de uma forma eficiente com você, dentro das nossas possibilidades, é claro, dos recursos que nós temos aqui para utilizar nos estudos que são realizados. Então, que o Eterno abençoe a cada um, tá bom? Você que está nos acompanhando aqui, juntamente com a sua família, quem sabe um amigo, ou quem sabe você possa estar só, né? Quem sabe no seu intervalo aí no seu trabalho, você que acabou de chegar, quem sabe do seu serviço, do seu trabalho, está em casa aí para descansar um pouco, tá certo? E recarregar as baterias para amanhã, tá? Então, meu muito obrigado, Todarabá, desde já, tá certo? Como a gente sempre faz aqui, agradecendo a todos pelo carinho, tá bom? Bem, o capítulo 8 de Atos, ele vai trazer à tona pra gente um personagem que até agora não foi apresentado de fato. Apareceu nos últimos versículos do capítulo 7, que foi o capítulo anterior, que nós, graças ao Eterno, concluímos, tá certo? Mas não podemos falar desse personagem de uma forma mais ampla, tá certo? Mas afinal, irmão Raimes, de que personagem você está se referindo? Bem, eu estou falando de Shaul, conhecido pelas nações como Saulo, que também tinha o nome de Paulo, na nossa tradução, né? Foi escrito dessa forma, Paulo. Então, no estudo de hoje, nós teremos aqui eu diria um especial Shaul, um especial Shaul, porque eu vou tentar aqui, através do estudo, apresentar, compartilhando através desse estudo, quem é Shaul. Shaul, que ao longo de muito tempo, certo? Eu diria que pouco tem conseguido, entre aspas, falar. Poucos têm dado a oportunidade para ele mesmo falar. Eu coloco as aspas aqui porque ele já faleceu, né? Ele já dormiu. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao que ele mesmo escreveu e ao que Lucas se refere a ele, e que está registrado nos escritos nazarenos. Tá bom?
Então a gente vai seguir o texto normal de Atos, e quando chegar o momento em que nós vamos falar de Shaul, aí esse é um momento que a gente vai abrir um parêntese só para a gente apresentar aqui de início quem é Shaul, para que você tenha uma noção a respeito do que nós vamos estudar nos capítulos seguintes e que ele vai aparecer constantemente, tá bom? Então vai ter várias narrativas de Lucas considerando Shaul, tá bom? Ok. Então, se você já está preparado, e eu creio que sim, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo, vamos precisar, tá certo? Uma vez que a proposta é fazermos o estudo em 1 hora, tá certo? Para não cansar você, porque você tem que descansar, para estar pronto para acordar amanhã de manhã bem cedo. Ok? Então vamos lá. Opa, agora sim, pronto. Atos capítulo 8, versículo 1. Vamos aqui abrindo o capítulo 8, que diz assim: O Shaul natá acherichen, e Shaul se inclinou depois deles, isto é, ele concordou, ele aceitou, ele estava de acordo com que? Lahamito, para a morte, ve'et haidá, para a morte dele, no caso, Estevão, tá certo? Esse dele se refere a Estevão, por isso que eu coloquei entre parênteses, porque depois que eu fizer o PDF desse estudo, tá? Vou tornar um PDF só. Então pode ser que quem esteja lendo esse texto não necessariamente veja essa aula, esse vídeo. Então, para que não fique dúvida para o leitor, esse dele se refere a Estevão, tá bom? Ve'et haidá, e a congregação e a assembleia Birushalayim, em Jerusalém, radfo ba'et hahi ad meod vayafutsu kulan lekol ever bihuda uvshomron zulati hashalichim levadan nisharu. Então olha só, e a congregação em Jerusalém, passou a ser intensamente perseguida naquele tempo por ele mesmo, isto é, por Shaul, e Shaul dispersou a todos por toda a região oposta de Yehuda, de Judá, e em Shomron, em Samaria, com exceção dos emissários e parte dos que sobraram. Então, veja só que a partir da morte de Estevão, conforme a gente consegue acompanhar aqui no verso 1 do capítulo 8, Shaul, ele inicia, melhor dizendo, uma perseguição ferrenha, feroz, em relação a aqueles que caminhando em Teshuvá, portanto, e que aprenderam com Yeshua, aprenderam com os Talmid de Yeshua, nosso Mashiach. Ele inicia aqui essa perseguição, tá? Só apresentando para você novamente que quando fala aqui da congregação em Jerusalém, tá bom? Que fique bem claro isso, não está se referindo, gente, tá? Ao cristianismo em si, tá bom? Está se referindo àqueles que confiavam na Torá a partir de como aprenderam da Torá a partir de Yeshua, nosso Mashiach. Então, é essa congregação, porque a palavra congregação traz realmente esse significado de congregar, de ajuntar, de estar próximo uns dos outros, tá? De estar reunidos. É isso, tá bom? Ha'edah. Então, essa perseguição
foi muito feroz mesmo. Tanto é que eles foram dispersos. Então você percebe já o povo Yehudi, o povo judeu, sendo já disperso em muitas ocasiões. Ou porque Jerusalém, bem como o território de Israel, foi tomado, foi realmente invadido por outras nações. Seja nesse caso porque Shaul, tendo a autorização, a gente vai ver mais adiante, tendo autorização do Sanhedrin para fazer tal perseguição. Então, todo tempo você percebe o povo de Israel, no geral, agora eu falo, sempre se deslocando de um local para o outro, sempre sofrendo uma perseguição. Isso é incrível, porque mais tarde eu vou fazer um comentário a respeito disso, que não está muito longe de nós, tá? Calma, você vai entender do que eu estou falando, tá bom? Então, essa é uma das características marcantes, no povo de Israel, é justamente isso. Houve um tempo em que realmente eles não paravam em um local fixo. Local algum, eles sempre se deslocando de um lado para o outro, sempre sendo perseguidos, sendo delatados. Tá? Então, já que nós falamos, a primeira palavra, na verdade, citada no verso 1 do capítulo 8 é a palavra Shaul, que é dada como nome a ele, certo? É o nome de Shaul. Vale lembrar, quem está chegando agora aqui no canal, tá? Que nos prestigia com a sua participação, que os nomes hebraicos são palavras do cotidiano, são palavras do dia a dia, tá bom? Não é igual a outras nações, certo? Cujos nomes, inclusive, a pessoa nem sabe o significado, se é que tem significado. Mas no hebraico é assim, tá certo? Os nomes são palavras do dia a dia. Que no caso, nós temos aqui a palavra Shaul significa desejado, né? O desejo ou desejado, tá bom? E já que é citado aqui o nome dele, então eu convido você, nesse momento, já vamos iniciar já abrindo aquele parêntese que eu falei ainda há pouco, para falarmos sobre Shaul. E eu pergunto novamente, quem é Shaul, afinal? Alguns defendem que ele é um cristão, tá certo? Alguns defendem que ele é um judeu. Alguns defendem que Shaul tinha dupla personalidade, crises de identidade. Mas será que o que disso realmente é verdade a respeito dele, tá bom? Como eu falei no início, vamos deixar Shaul falar aqui e eu vou fazer uma abordagem, tá? Só para situar você, eu vou fazer uma abordagem introdutória a respeito dele. Eu não vou falar sobre tudo o que aconteceu com Shaul, porque boa parte disso já está registrado no livro de Atos, tá bom? Nessa maravilhosa carta. E que, portanto, conforme o nosso estudo, o desenvolvimento dos capítulos, nós vamos lendo e quando chegar lá a gente vai fazendo os devidos comentários. Portanto, é uma introdução a respeito de quem é Shaul, tá bom? Lembrando, não vou falar em todos os aspectos de Shaul, não dá, não é agora, tá certo? Isso a gente vai fazer paulatinamente, passo a passo, tá bom? Meat, pouco a pouco, tudo bem? Então, por isso eu trago aqui como tema desse nosso parêntese que eu estou abrindo aqui dentro do estudo do capítulo 8 de Atos, o tema: o nobre judeu ainda desconhecido por muitos, certo? Aqui uma ilustração, aqui já para deixar você com aquela interrogação, né? Mas por que o Mohammed colocou essa ilustração aqui
deste judeu vestido dessa forma, né, de uma forma bem tradicional, ok? E lendo aqui um pergaminho, por que será, né? Você repara aqui que ele está com o tefilim aqui no seu braço esquerdo, olha só, observe os detalhes. Observe que ele está com um talit, tá? Está coberto com um talit. Também tem um tefilim aqui na sua testa, como já falei aqui, um rolo, né? Um rolo da Torá em suas mãos. Por quê? Por que será tudo isso? Né? Então, vamos conhecer um pouco de forma introdutória quem é Shaul. Aqui você tem o nome dele, tá? Formado pelas letras Shin, Aleph, Vav e Lamed, tá certo? Shaul, que foi trazido para a nossa tradução como Saulo, tá bom? A palavra Shaul, como eu falei anteriormente, significa desejado, tá? Desejado. Portanto, olhando para essa palavra, o que dá para entender? Que os seus pais, muito provavelmente, tinham um enorme desejo a respeito do nascimento dele, uma criança muito esperada, o nascimento, e que, quando veio, realmente trouxe muita alegria para seus pais, para sua família, tá certo? Então imagina aquele nascimento tão aguardado, tão esperado, tão desejado. E aí, isso ficou marcado certamente na história dos seus pais e, obviamente, na vida de Shaul, no seu nascimento, e foi-lhe dado esse nome, tá? Eu estou falando isso, gente, não quer dizer que está escrito num determinado versículo, não. Mas pelo sentido da palavra Shaul, desejado, então a gente começa a deduzir que pode ter sido nesse sentido que seus pais, ou o motivo por que seus pais lhe deram esse nome, né, com essa palavra. Também aqui vale lembrar que Shaul, isso eu falei no estudo do último Shabat que eu apresentei, os estudos, né, antes do Moré Renato. Shaul também é o nome do primeiro rei de Israel, tá? Shaul. Mas é incrível que, olha, é a mesma palavra, gente, são as mesmas letras para o nome do primeiro rei de Israel, Shaul, e o nome de quem nós vamos conhecer agora, Shaul, é o mesmo nome. Só que para o primeiro rei de Israel, Shaul, traduziram como Saul. E para Shaul, que nós vamos conhecer mais agora, chamaram de Saulo. Como assim? Saul e Saulo. É o mesmo nome. Mas enfim, são coisas que acontecem na tradução, tá bom? Mas só para você ficar sabendo, são os mesmos nomes, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui, de forma geral, alguns tópicos ligados a ele, tá bom? Shaul. Para a gente saber qual a sua origem, qual a sua linha, o que ele seguia de fato, né? E aí, talvez na sua mente, talvez você tenha algo que os filmes tenham colocado na sua visão, na sua percepção, né? Quem sabe o fenotipo é aquele que talvez você deve ter visto em um filme, em uma animação, né? Tá? Um anime, alguma coisa assim, tá? Mas será que Shaul se vestia e tinha a forma conforme alguns filmes mostram, conforme algumas animações? Vamos ver. Então, vamos lá. Seu nome, Shaul, como nós acabamos de apresentar anteriormente, tá? Que significa desejado, tá bom? Shaul. Aqui tem um detalhe, é que Shaul, ele também era chamado de Polos. Olha aqui, ó, Polos. Aqui a transliteração e aqui como é no nosso idioma. Paulo, você conhece como Paulo. E por incrível que pareça, para as nações, Shaul
é muito mais conhecido, Shaul, Saulo, é muito mais conhecido com o nome Paulo ou Paul, né? Deve ser em inglês, Paul, do que o seu nome realmente, que é Shaul, tá? Saulo. Isso nos chama atenção. Isso nos chama atenção. Mas calma, vamos passo a passo. O fato onde está registrado de que ele também era chamado de Paulo, está em Atos, no capítulo 13, verso 9. Então veja, nós estamos no capítulo 8 ainda, tá certo? Vamos chegar, imite-se a Shem, se o Eterno permitir, no capítulo 13, verso 9. Eu só coloquei aqui para você saber aonde se localiza cada tópico que eu estou colocando aqui diante de você. Bom, lá você vai encontrar exatamente dessa forma, que ele, Shaul, ele também era chamado de Polos, tá certo? Ok, então já aqui eu quero trazer para você uma curiosidade, tá certo? Que é o seguinte: por que ele tinha dois nomes? Por que tinha dois nomes? Qual a necessidade disso? Então eu vou trazer à tona aqui, eu já vou voltar para Shaul, tá? Vou trazer à tona aqui um fato histórico. Você talvez deve lembrar, quem aí já teve contato com a literatura brasileira, né? Tem vários autores e que produziram muitos textos, muitos poemas, tá certo? E dentre eles tem um muito conhecido, tá certo? Que era chamado Fernando Pessoa. Não sei se tem alguém aqui que chegou a ler as obras de Fernando Pessoa, ou quem sabe estudou na época do vestibular, como eu, né? Tive a chance. Isso em 2008, 2007. Era uma das leituras obrigatórias para o vestibular da época, Fernando Pessoa. E aí foi quando eu conheci o nome dele, algumas obras. Não pude me aprofundar muito, porque tinha que estudar outras disciplinas. Mas interessante, eu tive contato um pouco com os poemas dele. Então, o que acontece? Fernando Pessoa, talvez você não saiba disso, mas ele vem de uma família judaica, tá certo? Ele vem de uma família judaica. E tem um detalhe, devido à época em que seus antepassados viveram e que vieram de Portugal, tá certo? Até chegar, inclusive, ele nasceu em Portugal, Fernando Pessoa, e aí sofreram várias perseguições ao longo da história de sua família, e não só da sua família, mas de todos os judeus da época, tá? Estamos falando aí de seus antepassados, inclusive nos idos aí de 1800, tá certo? E conta, inclusive, a professora Anita Novinsky em seu livro Judeus que ajudaram a construir o Brasil, tá certo? Eu acredito que seja esse o título do livro dela, se eu não estiver enganado. Judeus que construíram o Brasil, isso mesmo. Lá pela página 138, ela fala sobre um ancestral de Fernando Pessoa, em que ele realmente foi preso várias vezes, foi inquirido várias vezes sobre o crime, olha só, crime, entre aspas, crime de ser judeu. Olha só esse crime, né? Imagina. Então ele tinha que saber falar com os seus inquiridores, aqueles que queriam informações a respeito de onde haviam mais judeus para que fossem lá e que fossem condenados, inclusive, enviados à fogueira, algo horrível que aconteceu na época. Então, Fernando Pessoa, ele vem de gerações em que sofrem perseguições, e por esse motivo é interessante que isso acabou passando para suas obras literárias o fato de ter os chamados heterônimos, ou seja, personagens todos com nomes diferentes. Porque isso aconteceu na história do povo de Israel. Eles tinham que ter, dependendo do local onde estavam e da situação onde estavam,
que ter outros nomes, para não dar muito na vista, falando assim em português claro, para não dar muito na vista, então utilizavam outros nomes e sobrenomes também, para que não ficasse escancarado quando uma pessoa os chamasse, por exemplo, numa via pública, todo mundo ia saber que aquela pessoa é um judeu, uma judia, entendeu? Então era muito comum usar outros nomes na rua, mas em família, em casa, aí sim, o nome original da pessoa, entendeu? Então é por isso, como eu falei há pouco, acabou passando para a forma literária com que escrevia seus poemas, Fernando Pessoa. Então aí tinha vários heterônimos, vários personagens que realmente marcaram aí suas obras, entendeu? Acabou refletindo nisso. Voltando para Shaul, muito provavelmente, gente, o seu nome Paulo, tenha alguma raiz ou alguma motivação nisso que eu acabei de citar para você. Para que não desse muito na vista, para que eles não ficassem muito expostos de forma que fossem perseguidos, então era muito cômodo utilizar nas ruas um outro nome, um codinome, entendeu? Paulo. E em casa, Shaul. Ou então, quem sabe na sinagoga, né? Shaul. Agora, isso não é somente por isso. Porque Shaul, Saulo, ele nasceu em Tarso, da Sicília, Atos capítulo 22, verso 3. Então, ao nascer nessa região, lembre-se que Tarso, eu separei aqui um mapa para a gente visualizar isso melhor. Aqui, ó. Tarso, aqui, ó, circulado de vermelho. Aqui, ó. Tarso. Você está vendo essa linha aqui roxa que vem por aqui, depois sobe aqui, ó, tá vendo? Toda essa região dentro dessa linha faz parte do Império Romano. Portanto, também, como eu circulei aqui em vermelho, é Tarsus, da Sicília, tá certo? Então, como ele nasceu numa província romana, ele, Shaul, tinha direito de ter um nome romano, ou ligado ao Império Romano. Associado a isso, ao fato de que ele e muitos judeus da época não queriam se expor tanto, expor seu nome, de fato, a que todos soubessem que eles fossem Yehudi, em um tempo de perseguição, em um tempo que realmente foi muito difícil ser Yehudi, judeu, não só naquela época, mas em tantos outros momentos na história. Inclusive aqui no Brasil, muitos tiveram que adaptar seus nomes para que não desse muito na vista, entendeu? Para que não fosse logo percebidos. Então, com Shaul, além dele ter essa, digamos, autorização de ter um nome romano, associado ao fato de não ser muito perceptível, então acabou casando as duas situações. Tá certo? E aí nós temos aí registrado na história os seus dois nomes, tanto Shaul, Saulo, quanto o nome Polus. O nome é Polus, gente, tá? Polus. Quer dizer Paulo, né, na nossa tradução aqui. Quer dizer não, acabou colocando assim como Paulo, tá bom? Aqui mais embaixo, eu circulei aqui para você, onde está Jerusalém, no território de Israel. Isso vai justificar o que nós vamos ter aqui nos próximos tópicos, que é o seguinte. Bem, Shaul, como toda criança judia, olha só, ele foi circuncidado, todo menino, quando de criança me refiro a menino, tá? Menino, circuncidado ao 8º dia, conforme está registrado por ele mesmo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 5, tá bom? Então olha só as características dele, tá? Estamos deixando agora Shaul falar. Muitas pessoas falam de Shaul, né? Shaul fez isso, Shaul fez aquilo, que Shaul pregou em tal local. Vamos deixar ele falar,
circuncidado ao 8º dia. Eu lhe pergunto, se ele não fosse judeu, Yehudi, você acha que ele seria circuncidado ao 8º dia? Pode ser que outras nações também realizem a circuncisão, mas não com os mesmos propósitos que realiza o povo judeu, conforme instrui o Eterno. Todo menino que é descendente de Abraão, seus pais o levam para ser circuncidado, que é a chamada Brit Milá, tá? Aliança da circuncisão. Além disso, olha só, Shaul, Shaul, é da tribo de Benjamim. Isso está em Atos capítulo 22, verso 3. Essa referência aqui de Atos 22, 3, você vai ver ela se repetindo em muitos momentos aqui nesses tópicos que seguirão, tá? Porque só nesse texto tem bastante características dele, tá? Eu só separei por tópicos aqui, tá bom? Então, se Shaul é da tribo de Benjamim, então, olha só a raiz dele, a sua origem. Olha só que interessante, tá certo? A tribo de Benjamim, o filho mais novo de Yaakov, o patriarca desta tribo, Benjamim, é o filho da mão direita, né? É o que significa Benjamim. Portanto, eu propositalmente estou sendo aqui redundante, né? Ó, judeu, mas quem fala é ele mesmo, tá, gente? Shaul, judeu. Atos, capítulo 22, verso 3. Olha aí, interessante, né? Shaul, um judeu. Judeu, tá? Que não fique dúvida disso. Só voltando aqui um pouquinho, que eu acabei lembrando aqui, por favor. O nome dele, gente, Shaul, tá? Em momento algum, na história dele, foi mudado para Paulo. Em momento algum, tá? Se talvez você tenha ouvido falar nisso, então acredite, é mito, tá? Isso nunca existiu. O nome dele, Shaul, Saulo, sempre foi Shaul, Saulo. E aí eu já dei a explicação a respeito do nome Paulo. Ele tinha a cidadania romana e podia ter o nome romano. E ele usufruía desse direito para realmente não se expor tanto diante de possíveis perseguições que teria. Alguns dizem que Shaul se converteu ao cristianismo. Gente, mito também. Mito. Calma, nós vamos ver mais detalhes, né? Certa vez nós vamos estudar isso em detalhes. Eu vou só abordar aqui rápido. Quando Shaul, a caminho na estrada de Damasco, tá certo? De Damasco, ele tem ali um encontro com Yeshua, nosso Mashiach, tá certo? E muitos entendem que ali foi o momento de sua possível conversão. Gente, Shaul, ele sempre foi judeu. Ele nasceu judeu e morreu judeu. Seu nome, Shaul. Nasceu Shaul, morreu Shaul. Com o seu codinome, Paulo, entendeu? Então, deve ter inclusive músicas por aí que dizem que o nome dele foi mudado para Paulo. Isso nunca aconteceu. Nunca. Acontece inclusive que na própria carta de Atos, a partir de um certo momento, o próprio Lucas vai passar a se referir a Shaul como Polos. Vocês vão ver isso, tá? E não se assuste não. Em capítulos posteriores, vocês vão ver muito, tá certo? A palavra Polos se referindo a ele. Normal, afinal é um codinome dele, é um nome que ele tinha, um segundo nome. Não tem problema algum chamar ele de Shaul,
não tem problema algum chamar ele de Paulo. Não tem problema algum. Desde que você saiba, desde que você seja consciente de que ele sempre foi um judeu. Tá? O fato dele ter dois nomes não significa que ele se converteu a uma possível religião ou denominação religiosa, nada disso. Imagina, Shaul, né? Abandonar a Torá, imagina. Então, voltando aqui, judeu, ele mesmo declara isso, tá certo? Quem registra é Lucas em sua carta, Atos capítulo 22, verso 3, tá bom? Ele, Shaul, cresceu em Jerusalém. Então ele nasceu em Tarso, na Sicília, foi circuncidado muito provavelmente lá mesmo, né? Tarso, 8 dias depois, uma semana e um dia depois, e se desenvolveu, cresceu em Jerusalém, né? Interessante. Isso está registrado novamente aqui, ó, Atos capítulo 22, verso 3. Tá? Mas por que ele cresceu em Jerusalém? A resposta está no próximo tópico. É que ele, Shaul, ele foi Talmid, discípulo de Gamaliel. E isso está registrado, tá, em Atos, de novo, capítulo 22, verso 3. Olha como é rico essa informação de Atos 22, 3. Tá? Então, é óbvio, Shaul, ele foi conduzido para Jerusalém para estudar em uma yeshiva, tá certo? Para ser discípulo de Gamaliel. Discípulo, como assim discípulo? Para aprender da Torá com este grande mestre da época, Gamaliel, tá certo? Então, olha só. Sendo assim, eu coloquei aqui, você vai entender por que eu coloquei a palavra fariseu, né? Sabendo que Gamaliel, ele era um fariseu, tá certo? Temos aqui a referência inclusive eu sublinhei aqui, ó, fariseu. Isso está em Atos capítulo 5, verso 34. Lembra? Nós estudamos quando Gamaliel ele se pronuncia a respeito realmente dos homens dos Shalichim, de alguns Shalichim que foram presos pelo Sanhedrin e que estavam decidindo o que fazer com ele, né? Então, Gamaliel se pronuncia dizendo que se aquilo que eles estavam fazendo, os Shalichim, os emissários, se aquilo que eles estavam fazendo não procedesse do Eterno, então ia se dissipar como outros movimentos que se dissiparam. Mas, caso fosse do Eterno, o Sanhedrin se encontraria lutando contra o Eterno. São palavras de Gamaliel. Olha só a percepção dele, né? Então, Gamaliel, era um fariseu. Ora, se Shaul foi a Jerusalém e se tornou discípulo de Gamaliel, alguma dúvida que Shaul também se tornou um fariseu? Afinal, o que é um fariseu, né? Um fariseu, eles são de grande influência, né? Foram de grande influência no meio do povo de Israel a partir de meados do século II antes da Era Comum. Então eles eram especialistas no direito tradicional e na interpretação da Torá. Eram mestres da Torá, assim como também eram os sofrim, os escribas, os contadores, tá certo? Então, Perushim, um parush, né, um fariseu, mestre da Torá, assim como um sofer, um contador, um escriba, também era um mestre da Torá, tá? Então, automaticamente, gente, se um aluno estuda com um determinado professor, é lógico que esse aluno vai crescer em conhecimento conforme a linha de estudo desse professor, desse mestre. Não foi diferente com Shaul. É por isso que, e aí vem um próximo tópico, que Shaul é apresentado como parush, fariseu,
É óbvio, porque seu mestre é fariseu. Entendeu? Então isso está que Shaul é fariseu em Atos 23:6, Atos 23:6, 26:5 e Filipenses capítulo 3, verso 5, tá bom? Eu espero que esteja dando para você entender. Gamaliel, que era mestre de Shaul, ele é neto de Hillel, que era contemporâneo também de Hillel, um outro grande mestre chamado Shammai. Hillel e Shammai, as duas grandes escolas que houveram em Israel, eu me refiro àquele tempo, tá? E que houveram muitos debates, muitas discussões que eu digo, inclusive acaloradas, né, a respeito da interpretação da Torá e de toda a literatura judaica, tá bom? Então aqui são as principais características de Shaul, tá, gente? Não tem nada aqui extra bíblico, é tudo a partir dos escritos nazarenos que se tem a respeito de Shaul, tá bom? Claro, tem muito mais detalhes, enfim, mas os principais estão aqui. Então, repetindo, Shaul, um judeu, circuncidado ao 8º dia, que por causa do seu direito de ter pelo fato de ter nascido em uma província romana, tinha o direito a um nome romano. E ele usufruiu desse direito, né, justamente a seu favor, que com o nome Paulo, tá bom? Discípulo de Gamaliel e, diga-se de passagem, na sua geração, dos seus colegas de turma, o melhor, aquele que mais se destacava. Imagina, Shaul estudar com Gamaliel, né? Isso a gente vê inclusive nas universidades, quando um professor convida um aluno para ser seu discípulo, né, para estudar com ele, para fazer pesquisas, esse professor não chama qualquer aluno. Ele convida aquele aluno que ele sabe que tem potencial. Então, se Shaul estudou com Gamaliel, é porque o potencial de estudo, de memorização, de raciocínio de Shaul era algo incrível, certo? Sem falar na sua emuná, na confiança na Torá, tá bom? A sua fé. Ok, então vamos deixar aqui Shaul falar novamente, né? Eu trouxe aqui alguns textos para a gente acompanhar aqui a respeito dele, de Shaul. Alguns desses são referências que foram citadas no slide anterior, tá bom? Aqui em Filipenses, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 5, diz assim, olha só, palavras de Shaul, falando dele mesmo. Nimol ben Shimonat, circuncidado ao 8º dia. Circuncidado ao 8º dia. Yamin Migzah, Israel Mishvet, do tronco de Israel. Mishvet Binyamin, do ramo ou da tribo de Binyamin. Ivri ben Ivri, hebreu, filho de hebreu. Uvedat HaTorah Parush, e quanto ao decreto da Torá, a instrução da Torá, Parush, fariseu. Olha aí, ele mesmo falando a seu respeito, como que uma autobiografia, né? Ele se autodeclara fariseu. Então, estamos aqui colocando Shaul em seu devido lugar na história. Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo tiraram Shaul, entre aspas, tiraram ele do meio judeu, tiraram ele
do meio farisaico e colocaram ele uma outra imagem, pintaram ele todo diferente. Eu estou falando de forma figurativa, entendeu? Pintaram ele com as cores das religiões, enfim, com outros aspectos, e esqueceram do que ele mesmo fala a seu próprio respeito. Imagina, um absurdo, tá? Então, se talvez isso seja novidade para você, não deveria ser, porque está escrito e está aí a referência, tá? Estou apresentando para você, tá bom? Vamos voltar para o texto. Um detalhe interessante. Quando ele diz do tronco de Israel, olha só, do tronco de Israel, ele está dizendo que a sua raiz é israelita, hebraica, tá? Do tronco que está conectado às suas raízes, tá? Do ramo, portanto, né, da tribo de Beniamim. Quando ele diz hebreu, filho de hebreu, ivri, ben ivri, ou seja, como assim hebreu, filho de hebreu? Ele está dizendo aqui que ele é filho de pai e mãe hebreus, descendentes de Shem, de um dos filhos de Noar, portanto, entendeu? Os descendentes do filho de Noar, Shem. Noar teve 3 filhos, Shem, Ham e Yefet. Então, os descendentes de Shem, tá certo? É daí que vem o povo de Israel. Então, quando ele diz Ivri, ben Ivri, hebreu de hebreu, ele está dizendo que ele é filho de pai e mãe, cujo pai e cuja mãe, portanto seus avós, cujo pai e cuja mãe, portanto seus bisavós, e assim por diante, vai chegar lá em Shem, entendeu? Então não tem como tirar Shaul desse contexto familiar, entendeu? Dessa raiz aí carnal que ele tem, ligada ao povo de Israel, hebreu. Então, quando ele se autodeclara do tronco de Israel, ele está dizendo que ele pertence, portanto, a uma das 12 tribos de Israel. Portanto, tribo cujo patriarca é um dos filhos de Jacó, no caso, Beniamim. Tá bom? E ele finaliza quanto ao decreto da Torá, isto é, quanto às instruções do Eterno, a Torá, Parush. A palavra Parush, aqui, vou marcar aqui para você, a última palavra aqui, para você que talvez não esteja sabendo qual é a palavra que eu estou me referindo aqui, ó, tá vendo? Parush, fariseu, ela é uma palavra muito rica em significado, tá certo? E dentre os tantos significados que ela tem, a palavra parush significa tornar-se distinto, separado, distinguir. Ou seja, como assim separado? Né? Ela tem esse viés de seguir de fato as instruções do Eterno, portanto a Torá. Separado para a Torá, para praticar as instruções do Eterno. Para aprender, para praticar e para ensinar a Torá. A vida de todo bom parush é a prática da Torá. Então, separado para ela, para a Torá. Então, olha o que ele está dizendo. Quanto à instrução, quanto ao decreto da Torá, separado. Separado como? Para ela, para a Torá, para a prática da Torá. Tudo bem? É isso que é fariseu. Inclusive, a palavra fariseu, na nossa tradução, né, português, ela, ao longo da história, acabou ganhando uma conotação ruim por conta do comportamento de algumas meia dúzia de perushim, de fariseus, que realmente eram fora do propósito real dos verdadeiros perushim, fariseus, tá? Como era o caso de Gamaliel e tantos outros mestres da Torá, tá certo? Shammai, Hillel. Então, e que é citado inclusive nos escritos nazarenos. Então cuidado, tá bom? Cuidado quando você vê falar sobre fariseu, não tome sempre com uma conotação negativa, tá certo? Então todo grupo na sociedade, qualquer grupo que seja, em qualquer área, sempre infelizmente vai ter aquele grupo que mancha a imagem desse grupo, tá certo? Em várias áreas da profissão, em vários locais, em todos os cargos que você imaginar, em qualquer lugar,
sempre vai ter a turma do oba-oba, entendeu? E não foi diferente com os perushim da época em que é narrado nos escritos nazarenos. Tá bom? Eu separei também mais um texto, o próprio Shaul falando, tá? Aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso 14, que diz assim, eu vou ler aqui a tradução, tá? O nosso tempo já está terminando. E acrescentei conhecimento, isto é, ele adquiriu grande conhecimento, dentro do conhecimento judaico, dentre muitos dos filhos, dentre dos muitos jovens, no caso, de minha idade, do meio do meu povo. E tive grande zelo, isto é, ciúme. É um ciúme, gente, ligado ao zelo, tá? Não é aquele ciúme doentio, não. Ciúme ligado ao zelo, para receber de meus pais, de meus antepassados. Então, ele era um jovem que se destacava de uma forma incrível, gente. Ele diz isso nesse texto, e nas entrelinhas a gente percebe muito mais detalhes, que é por esse motivo que, obviamente, ele se tornou discípulo de Gamaliel. Imagina, conversar com Gamaliel, assim, frente a frente, e chegar a grandes conclusões a respeito das lições que a Torá nos traz em cada letra, em cada kotz, em cada traço da Torá, né? Então, um garoto fenomenal que conversava muito bem a respeito da Torá, que praticava, que zelava pela prática da Torá e que tinha um grande respeito pelo Eterno, enfim, né? Tudo isso certamente chamou a atenção de Gamaliel e por isso ele foi discípulo deste grande mestre, tá bom? Então, gente, aqui, inclusive, nosso tempo já está até acabando, mas eu vou concluir aqui o estudo, tá? Tem alguns textos para a gente ver. Eu vou pedir para você só um pouco de paciência para a gente poder concluir, tá? Eu disse que era só uma introdução, olha só como, né, envolve vários assuntos e vários detalhes a respeito de Shaul. Foi só uma introdução para você saber quem é Shaul, tá bom? Então não esqueça, tá certo? Um judeu que nasceu judeu e morreu judeu. Nunca se converteu a nenhuma outra denominação religiosa. Sempre foi praticante da Torá. Amou a Torá, a prática dela, até o seu último momento de vida. Nunca abandonou a Torá. Nunca falou contra ela. Nunca ensinou contra ela. E se você acha que em determinados textos ele falou contra a Torá, então verifique a tradução desse texto aí, tá bom? Que pode ser inclusive tendenciosa, maliciosa, e que tem levado muitas pessoas por esse viés, infelizmente. Bom? Ok, então nós lemos Atos no capítulo 8, verso 1. Vamos ao verso 2. Deixa eu só ajustar aqui que ficou verso 12 aqui em cima, ó. Senão na hora que for compilar vai sair errado. Deixa eu só ajustar aqui. Tirar esse 1. Pronto. Agora sim. Continuando, verso 2 de Atos. Vanashim e alguns homens Hassidim, piedosos, bondosos, né? Fiel. Como assim, Hassidim? Eu marquei em azul aqui, porque você deve saber, ou já ouviu falar, que tem um grupo dentre o povo de Israel que são os Hassídicos, né? Os Hassídicos, a palavra Hassidim quer dizer piedosos, bondosos, fiéis, tá certo? Então é interessante que desde essa época, e muito antes disso, gente, já existia esse grupo, os Hassídicos, né? Os Hassidim, os piedosos. Mas o que foi que eles fizeram? Alguns homens piedosos, Nasu et Stefanus, levaram Stefanus, Vaikiberru, e sepultaram-no, Vaispedu, e prantearam, Alav, sobre ele,
Misper Gadol, lamentaram muito, muito. Ora, por que... Aí eu trouxe aqui uma ilustração, né? Por que você acha que eles lamentaram tanto pela vida de Estevão? Porque Estevão era uma pessoa muito querida e de uma confiança na Torá incrível em sua época. Uma pessoa muito querida, muito amada. Um tzadik, um grande tzadik. Por isso estes homens, que certamente o conheciam, lamentaram muito pela morte dele, né? Então isso aconteceu. Aí fica aqui registrado, olha só, para quem acha, né, que os escritos nazarenos não têm registro históricos, tá aqui, ó. O próprio grupo dos racídicos é citado aqui, gente. Hassidim, tá? Piedosos, bondosos, fiéis, tá? Então nada de separar, tá bom? Tanar de escritos nazarenos é a continuação da narrativa da história de um povo, que é o povo de Israel, praticando a Torá ao longo da sua história, tá certo? Então você acaba quebrando essa barreira que existe de separação entre Tanar e escritos nazarenos. Eu estou falando de uma linha histórica, tá bom? Claro, a gente sabe que uma coisa é o Tanar e as cartas escritas nazarenas, mas eu falo numa linha histórica, numa sequência histórica, é a continuação, tá, gente? Naquele tempo dos escritos nazarenos, se referindo ao povo de Israel que ali vivia naquela época praticando a Torá, tá bom? Verso 3 diz assim: Veshaul Radaf, e Shaul perseguia et Haidá, a congregação, ad Harmá, até confiscá-los, certo? Ou seja, prendia eles. Halor mibeit lebeit, de casa, e ia de casa em casa. O Sarrov, e arrastava Anashim venashim, homens e mulheres. Letitam bebeit hakelé, para colocá-los na casa de prisão. Na prisão, tá bom? Então, Shaul, ele presenciou, gente, a morte de Estevão, e ao ver que a instrução de Yeshua a respeito da Torá estava se espalhando de uma forma muito rápida e incrível no território de Israel, então ele cuida, sendo ele muito zeloso. Olha só como aí a tradição tem que ser considerada em seu ponto específico, tá? Cada coisa no seu lugar. Não se pode colocar a tradição acima da Torá. Então quer dizer que qualquer um que pratica a Torá, não necessariamente nos moldes que Shaul na época foi instruído, então não serve. Todo mundo, né, deve ser perseguido. Não, que isso? Certo? Não necessariamente. A Torá é uma. A Torá é uma. Então, como Shaul, ele era muito zeloso, e esse zelo dele realmente acabava fazendo com que ele tomasse esse tipo de decisão. Ele tinha autorização do Sanhedrin para fazer isso, e por isso foi um período muito difícil dentre os nossos irmãos em Teshuvá da época, certo? Eram encarcerados. Verso 4, e a gente conclui por aqui. Vehanfotzim, e os dispersos Shatu Baaretz, que andavam pela terra, Vayashmiu et Daber Habesorah, e anunciavam a palavra das boas novas. O que é a palavra das boas novas? A Torá, entendeu? Essa é as boas novas. Como assim boas novas? Ora, essa forma de praticar a Torá, como Yeshua, nosso Mashiach, ensinou, essa é uma grande notícia. Que grande maior notícia seria, se não essa, a respeito de como praticar a Torá? Com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor.
Olha aí o que é a Bessorá, tá? Então, anunciar essa Bessorá não é você talvez, né, falar no meio de uma praça, ao público, falar ao vento. Não. Como é que a gente hoje, e aqui eu vou trazer para os nossos dias, tá? Concluindo com esse comentário, como é que nos nossos dias nós levamos essa Bessorá, essa boa notícia, isto é, a Torá, para as pessoas que estão próximas de nós? Nós levamos através da forma como nós nos comportamos, a forma como nós agimos, como nós respeitamos as pessoas. A Torá, ela precisa emanar de nós em todos os aspectos, em todos os sentidos, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso agir, por onde caminhamos, o que fazemos, tudo, tudo, tudo. Todos esses aspectos, e obviamente, quando alguém lhe pergunta a respeito, né? E esse é um momento muito propício para falar da Torá. E aí você aproveita com todo amor e com todo respeito a pessoa para compartilhar da Torá, né? Então, você já é um diferencial. As pessoas sabem que você é diferente, tá? Não fique pensando que ninguém te percebe, não. Percebe. Pode ser que as pessoas não falem para você, mas elas sabem que você é diferente. Então se prepare. Preste bem atenção no que eu estou falando. Se prepare. Um dia, ou alguns dias, né? Vão perguntar a você a respeito desse seu comportamento diferente. Diferente para bom, né? Para melhor. Como é que é? E lá em um certo momento na conversa, em algum momento vão citar a Torá. A Torá vai ser citada e é nessa hora que você tem a chance de expor ela com todo carinho, com toda dedicação, com todo amor para esta pessoa, tá bom? É assim, gente, tá? Ninguém fala ao vento no meio da praça, ninguém coloca uma caixa de som e fica falando sozinho. Não, 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 não. É assim, tá? Nesse contato assim, indo ao trabalho ou quem sabe no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, tá? Então é levando dessa forma com amor, não sendo chato, né? Entrando, sabe aquela pessoa que só quer falar daquele assunto, só fala daquele assunto, sabe? Parece que não tem mais nada para conversar, só tem aquele assunto. É óbvio que é maravilhoso falar sobre a Torá, mas por favor, né, irmão? A gente tem que saber o nosso limite, tá? Então, no momento certo, na hora certa, no contexto ideal do momento, aí sim você compartilha da Torá conforme o momento. É você que vai julgar se é o momento, se não é, se vai esperar enfim, tá com você, né? Então, tenha aí o discernimento, procure da melhor forma fazer isso, tá certo? Quando o Eterno colocar essa oportunidade diante de você, você vai saber o momento, tá bom? Então, sejamos éticos, tá certo? Sejamos éticos, pessoas éticas, que sabem conversar, que sabem dialogar e que no momento certo sabem falar da Torá, tá bom? Então é isso, meus queridos irmãos, eu agradeço a sua disponibilidade em estar conosco nessa oportunidade de apresentar esse maravilhoso estudo de Atos, abrindo aqui o capítulo 8. Tivemos aí uma introdução, uma breve introdução a respeito de quem é Shaul. Agora Shaul, entre aspas, né, começou a falar. Agora Shaul tem vez. Vamos deixar de falar, né? Muitas pessoas já escreveram sobre ele, já falaram sobre ele, mas poucos deixaram realmente ele falar. Tá? Então, analisando esses textos, a gente percebe e vamos perceber mais adiante muitos mais detalhes, tá? De que Shaul sempre foi um servo do Eterno, tá? E que passou a praticar a Torá conforme aprendeu com os Talmid, os discípulos de Yeshua, nosso Mashiach, tá certo? Então, esse grande homem, Shaul, foi muito importante para a apresentação da Torá em muitos locais por onde ele passou. Mas vamos ver isso, vamos estudar com muita calma no seu devido tempo, tá? Meat, pouco a pouco.
tá bom? Novamente, muito obrigado a você por tudo, tá? Pelo carinho, pelo incentivo, por estar conosco aqui, tá? A cada semana, a cada Shabbat, a cada estudo, a cada momento aqui, tá bom? Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, que estará apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá certo? Falando aí sobre a próxima porção Ekev, que, se o Eterno assim nos permitir, no próximo Shabat será apresentada a porção pelo nosso querido Moré Daniel. Já estávamos com saudade do nosso Moré Daniel, né? E ontem tivemos aí a grande oportunidade de aprender mais do hebraico com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia, né? E amanhã, diretamente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, com o nosso querido Moré, Renato de Prísio, tá bom? Sempre aprendendo com todos os nossos professores, irmãos e amigos, tá certo? Ok, então eu me despeço de você essa noite e deixo você com uma linda canção da dupla Raparvarim, Os Suburbanos, tá? Com a música Ahavá Pshutá, amor simples, tá bom? Que o nosso amor realmente seja um amor simples, como é o nosso amor pela Torá, pelas coisas do Eterno, tá bom? Então que o Eterno vos abençoe, você, sua casa e toda a sua parentela, sempre, sempre, tá bom? Até o nosso próximo encontro, imediato amanhã, e com Atos dos Emissários na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Dia de semana é às 19 horas, horário de Brasília. E Mitzvah, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Então, Ahavá Pshutá, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Lehik Traot, até mais, até logo. אין לי בית מהודר ואין מיזוג אוויר, אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר, אין לי אלף ליל משכורת, אין לי חליפה של חורת, אפילו אין לי דוד עשיר. אז מה יש לי? אך יש לי אהבה פשוטה, אותי לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם וליל. אין לי מכונית להושיבך לצידי, אין לי גם קטנוע אל גבי שתצמדי, אין לי שום אלבום של אומנות לך להראות, אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד, עוד אין לי ג'וב בכיר, אני אוכל על חשבוני, לא שלחו אותי לחו"ל, נשארתי אלמוני, אין סירה לי בכנרת, אין לי מצלמה של סרט, אין טלוויזיה במוני, אך יש לי אהבה פשוטה, אותי אולי כאילו דבר, כן יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם הבא. טו 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 טו. תודה רבה. תודה. תודה רבה.
תודה.